Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, e agora a Superliga vai entrando na sua fase final, a gente já está quase ali nos playoffs, onde os grandes atletas dizem que começa outro torneio, né? Aí que vai valer mesmo, é quase que um mata-mata e todo mundo querendo vencer a qualquer custo, então a emoção está chegando ali já no finalzinho mesmo, né? Então vamos ficar ligados agora que esses últimos jogos contam muito, porque vão definir realmente a classificação dos times e quanto melhor a classificação você tiver, confronto mais fácil você vai ter. Então a gente vai falar agora do masculino, onde a gente teve jogos muito interessantes. O Funvic Taubaté, que agora está de novo técnico, né? O Castellani foi demitido, a gente já vinha falando alguns programas na polêmica, na confusão política que acontecia no Taubaté, né? O Castellani com o Uriarte, com o Conte, os argentinos ali, com os brasileiros, né? A confusão toda que estava acontecendo. Castellani não aguentou e acabou sendo demitido, assumindo o Ricardo Navarras, que é o superintendente da equipe, que por muitos anos foi um técnico campeoníssimo do voleibol brasileiro, né? Então Navarras estreou nesse jogo, já com algumas mudanças no time, e o Taubaté teve muita dificuldade para vencer o Vôlei 1 Itapetininga, o time que está estreando na competição, né? Foi vice-campeão aí da Superliga B. O jogo foi extremamente disputado e Taubaté venceu apenas no tie-break. As parciais foram de 25-16, 25-23, 21-25, 23-25 e 15-12. O jogo foi ali disputado pau a pau mesmo, definido ali nos detalhes. O maior pontuador da partida foi o cubano Sanches de Itapetininga, que fez 22 pontos. Mas quem levou o Viva Vôlei para casa foi também o posto Abuba, né, o Abubacar, né, o canhotinho aí que foi titular nesse jogo, né, botou o Vissoto no banco, foi uma das mudanças que o Taubaté teve, e o Abuba foi muito bem na partida. Outra mudança foi a entrada do Conte no lugar de Douglas Souza na equipe titular. Vamos ver como é que vai ficar agora. O Taubaté é um time recheado de atletas. Segundo fala-se nos bastidores, os dois argentinos que continuam na equipe, o levantador Uriarte e o ponteiro Conte, não devem ficar para a próxima temporada. Então, mudanças vão vir no Taubaté e a gente vai ver como que o time vai reagir agora no campeonato. Esse primeiro jogo ainda a gente dá um desconto, foi no meio do olho do furacão. Então, assim, as coisas já estão meio complicadas, mas o time é muito bom e tem tudo para chegar forte nas finais. Outro jogo interessante foi entre Sada Cruzeiro e o Vôlei Renata. O Sada, que já está absoluto novamente na Superliga, mas ainda encontra algumas pedreiras pela frente. Nesse jogo, por exemplo, a norte-americano Taylor Sander foi poupado aí com algumas dores, não é hora de arriscar uma lesão mais séria. Então o Sada teve bastante dificuldade, quase perdeu para o Vôlei Renata, que é um time muito aguerrido, muito bem treinado, e o jogo foi para o tie-break. As parciais foram de 20-25, 18-25, 25-16, 25-22 e 18-16 de tie-break. Foi definido ali nos detalhes e o saque do Cruzeiro foi muito importante para a virada, né? O Vôlei Renata venceu até razoavelmente bem os dois primeiros sets, mas o saque do Cruzeiro voltou a entrar muito bem e equilibrou as ações. No final, no aperto ali, o Cruzeiro venceu por 18-16. Mas o Vôlei Renata tem feito uma campanha muito bacana, um time muito interessante de você ver jogar, que joga com muita velocidade. Bom, as parciais eu já falei, o maior pontuador da partida foi o oposto Daniel, do Vôlei Renata, que fez 18 pontos, e o Viva Vôlei foi o Sandro, que entrou no meio do jogo, em inversão, e acabou se firmando na equipe. Né? Um jogo bastante interessante e extremamente disputado. Fechando a rodada, a gente vai chamar a atenção do jogo entre Fiat Minas e Sesc Rio de Janeiro. Duas equipes que hoje lutam pela quarta posição. Por que eu digo hoje? Porque o Sesc vem caindo, a gente já tem falado nos últimos programas, uma equipe incrível, com grandes talentos, mas que até agora não convenceu ninguém. A gente não sabe dizer se é um problema técnico, ou melhor, da comissão técnica, ou se falta estímulo, não sei. Os jogadores não estão rendendo. A gente tem grandes atletas ali dentro. O Penchev, por incrível que pareça, até agora não disse que veio, não, ele vem tendo problemas de lesões e tal, mas não acredito que isso seja uma desculpa
para a falta de rendimento e regularidade do atleta, né? Influencia sim, mas eu acho que ele poderia estar rendendo mais, né? O Wallace começou mal, agora está jogando bem, mas a gente tem o problema do Thiaguinho, que é inconstante também, o levantador é a alma do time. Enfim, o time não está conseguindo trazer para a prática o que é no papel, né? E ao contrário disso, o Fiat Minas, que venceu pela segunda vez o Sesc nessa temporada, né? Já tinha vencido na Copa do Brasil, vem mostrando uma regularidade incrível. E olha que 3 titulares estiveram de fora, né? O Marlon, que é a cabeça da equipe, o levantador, né? O Davi, que é o oposto ali, que briga com o Felipe Roque pela titularidade da equipe, e o Cledenilson. Então, assim, a equipe veio com 3 jogadores teoricamente reservas e fez 3 sets a 1 muito convincentes em cima do Rio de Janeiro, quase com 3-0. É muito bonito ver essa garotada jogar, eles são o futuro do voleibol brasileiro. Tem o Mike ali, que eu sou fã, assim, escancarado. Um beijo pro Mike, ser um cara 10. E a equipe muito nova, muito bem treinada, né? É impressionante assim como eles jogam no coletivo. É uma equipe que joga voleibol mesmo, porque voleibol é um esporte coletivo e eles levam isso ao pé da letra. Muito bacana o trabalho mesmo de toda a comissão técnica ali. Eu tô tendo gosto de ver essa equipe jogar. E com isso o Minas encostou no Rio de Janeiro e começa aí a brigar diretamente pela 4ª posição. A gente vai dar uma olhadinha agora na tabela, que tá assim, a tabela de classificação. Em primeiro, Sada Cruzeiro com 42 pontos. Em segundo, SESI São Paulo com 41. Em terceiro, Taubaté, o Vic Taubaté com 39. Em quarto, Rio de Janeiro com 35. E com 30 pontos em Fiat Minas já encostando ali. Então, eu sempre falei para vocês que para mim as semifinais ficariam entre Sada Cruzeiro, SESI São Paulo, Taubaté e Rio. Já começa a ficar meio assim, que eu não sei como é que vai ficar esse confronto entre Rio e Minas não, que está bastante acirrado. Se o pessoal do Rio não acordar, não engrenar, periga ficar fora das semifinais. Bom, agora a gente vai falar do feminino. Do feminino eu destaco 2 jogos dessa última rodada. O primeiro, Minas Tênis Clube e Osasco Audax, que é um clássico, foi um jogão, mas hoje realmente a velocidade que a Macris tem colocado naquela equipe é impressionante. O Minas está um degrau acima das demais, inclusive acima do Praia, que é o segundo colocado da competição, e teve algumas dificuldades nesse jogo, mas dominou a maioria dos sets e venceu por 3 sets a 1 com parciais de 25-13, 25-18, 27-19, foi o 27-29, desculpa, foi o set vencido por Osasco, foi ali no limite, e para finalizar, 25-20. Levando para casa o Viva Vôlei, ainda sendo a maior pontuadora da partida, vem Bruna Nori com excelentes 26 pontos. A Bruna, que não começou bem o campeonato ali, estava sendo várias vezes substituída durante os jogos, começa a crescer nesse retorno e mostrar por que foi indicada pelo próprio Lavarinho para fazer parte dessa equipe. O outro jogo bastante interessante foi entre Sesc e Rio de Janeiro, jogando em casa contra o Rino de Barueri. O Rino de Barueri já tinha vencido o Sesc no turno e no retorno. O Sesc vem numa crescente, o time vem ganhando muito conjunto, mas Barueri mais uma vez levou a melhor. 3 sets a 1, parciais de 23-25, 25-18, 17-25 e 27-29. O jogo foi bem interessante. Barueri ainda tem aquela Skoronska dependência ali, né? A Skoronska vira a maior parte das bolas, mas vem mostrando uma evolução. A Thaisa cresceu demais, né? O jogo com as centrais tem aparecido, o passe deu uma melhoradinha. A gente viu nesse jogo a entrada da Elina, né, da Argentina, ponteira, que entrou muito bem e conseguiu dividir um pouco ali as ações ofensivas com a Skoronska, com a Thaisa, né? A gente teve um jogo mais de conjunto do Barueri e com isso repetiu-se a vitória do primeiro turno. Bom, Viva Vôlei, maior pontuadora, sempre ela. Skoronska, 30 pontos na participação. Fala assim, nossa, mas as outras cresceram, porque a diferença era ainda maior. Agora o Skoronska continua pontuando muito, mas outros jogadores começam a dividir essa responsabilidade. Isso vai ser muito importante para o time de Zé Roberto lá nos playoffs. Bom, a classificação ficou assim. Em primeiro, Minas com 50 pontos. Em segundo, Praia Clube com 47. Rio vem em terceiro lá, bem depois, com 37 pontos.
Barueri com 35 encostou depois dessa vitória. Osasco vem com 31 e logo após vem o SESI Vôlei Bauru com 29 pontos. Então tá bem bolado ali, a gente ainda não sabe como que vão ficar os cruzamentos do playoff, mas essas equipes já estão certas realmente na fase aí final e que vai ser bastante disputada. A gente vai ficar de olho aí, porque daqui pra frente é matar ou morrer, galera. Bom, e falando em grandes jogos, a gente vai dar um giro por aí agora no Saque Rápido. Bom, a gente começa o Saque Rápido de hoje falando de Sul-Americano Interclubes de Vôlei. O feminino já está rolando, são 5 equipes, 2 brasileiras, o Minas e o Praia Clube, 2 argentinas, o São Lourenço e o Boca Juniors, e uma boliviana, o Olympique. Todas jogam contra todas e no final a melhor classificada é a campeã do Sul-Americano e irá disputar na China o Mundial esse ano. Bom, os times do Brasil sobram no feminino, né? As equipes argentinas ainda não chegam no mesmo nível das brasileiras e o Olympique é uma equipe amadora boliviana, veio mais ou menos que para cumprir tabela mesmo, né? Então, essa semana a Sport TV definiu a grade para o Sul-Americano, né? E os 2 jogos do sábado, na última rodada do feminino, né? Entre os times brasileiros, Praia versus Minas, e a outra partida entre os argentinos, né? São Lourenço e Boca Juniors, vão ser transmitidas, né? É praticamente ao final entre as brasileiras, a gente acredita que o torneio se desenvolve dessa forma e os argentinos devem estar ali lutando pelo 3º lugar nessa partida. Já no masculino, que tem uma outra característica de disputa, né? Vão ter 2 grupos e aí o Sport TV vai estar transmitindo as semifinais e a final, né? No feminino são só 5 equipes, todos contra todos, turno único e pontos corridos. No masculino não, a gente vai ter 2 grupos e aí o Sport TV vai estar transmitindo as semifinais e a final. Então você fica ligadinho aí que sábado tem jogo de Sul-Americano. Vamos torcer aí pelas brasileiras e de preferência aí que cada um escolha o seu time de coração, Minas ou Praia, para que um deles seja o campeão e possa representar o Brasil mais uma vez no Mundial. O masculino vai acontecer agora em março, né? E as semifinais vão acontecer na sexta, dia 1º, não é? Às 19h30 e outro jogo às 21h30, mas a gente vai estar falando mais sobre isso mais pra frente. E a decisão no sábado, dia 2, às 21h30. No Brasil a gente vai ter o Sada e o Minas jogando aí, defendendo as cores brasileiras. Bom, agora a gente fala sobre a estreia dos times brasileiros aí no Sul-Americano, que aconteceu na última terça-feira. Infelizmente a gente não tem como falar das rodadas de quarta e de quinta, né? Porque o programa é gravado na quarta e quinta vai ao ar, não teria como a gente falar. Mas a gente fala da estreia do Brasil. O Praia venceu o Boca Juniors, que é o atual campeão argentino, sem muita dificuldade. O Praia começou errando um pouco demais, bem ansioso no primeiro set, mas depois a superioridade foi gritante. 3-0, 25-17, 25-12 e 25-13. Aí você vê a disparidade entre o campeão brasileiro e o campeão argentino. Carli Lloyd foi um dos destaques, usando bastante as centrais, depois de uma puxada de orelha do técnico brasileiro. O time foi muito bem, não teve dificuldade e assim deve ser até a pseudo final no sábado. Já na outra partida, o jogo foi ainda mais fácil. O Itambé Minas pegou o Olympique da Bolívia, um time muito amador mesmo, está começando o voleibol lá na Bolívia, é bem inicial mesmo, então assim, não teve muita graça, o time entrou quase todo reserva em quadra e nem suou a camisa para fazer 25-11, 25-13 e 25-12, a partida mais fácil até agora, e o Olympique deve ser o grande saco de pancada dessa temporada aí do Sul-Americano. Como a gente falou ali das transmissões de Sport TV, a gente acredita que no próximo sábado a gente tem aí uma final mesmo, entre aspas, sabe que o torneio não tem uma final definida, mas um duelo direto aí entre Minas e Praia Clube, como já aconteceu
na Copa do Brasil. E a gente deseja sorte aí para as mineiras. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de voleibol internacional com um novo prodígio do voleibol russo, chegando aí para assustar a galera. Ela, aos 18 anos, já é tratada como a nova Gamova. O nome dela é Maria Danienko. Danienko tem 18 anos e 2,9 metros, gente. É apavorante. Isso aí é a altura de central masculino, tá? A gente tem centrais mais altos que isso, mas existem centrais até com menos de 2,9 no masculino. E a menina tem apenas 18 anos. Ela vem sendo trabalhada nas categorias de base do Dinamo de Moscou e promete ser aí uma grata surpresa futuramente, no futuro breve, na seleção principal da Rússia. E a gente que já sofreu na mão da Gamova, aí a gente pode se preparar aí, porque vem outra gigante aí para dar muito trabalho. Bom, já que a gente está falando de grandes nomes internacionais, a gente vai falar de Mundial Interclubes de Vôlei. Pois é, esse ano a FIB definiu que vai manter o formato feminino com 8 equipes divididas em 2 grupos de 4, com as 2 melhores de cada grupo passando para as semifinais. E esse formato deve ser levado também para o masculino, que teve um formato diferente no ano passado e parece que vai ser unificado para feminino e masculino, os 2 jogarem com 8 equipes divididas em 2 grupos de 4. Parece que isso vai acontecer e, como a gente falou aí no sul-americano, o feminino vai ter aí uma das 2 equipes mineiras sendo representantes do Brasil nesse formato. Esse ano, então, a gente vai ter mais uma equipe mineira, de certeza, representando o Brasil lá fora. Bom, depois a gente dá esse giro aí de notícias, agora no saque rápido, a gente vai responder as suas perguntas no Conexão MDV. Bom, e no Conexão de hoje, a gente começa respondendo a pergunta do Ricardo Matos. E ele pergunta: qual a graça do Sul-Americano Feminino Interclubes? Bom, Ricardo, é complicado, porque assim, no masculino a gente tem os times argentinos que são muito fortes, né? Tanto que a gente teve agora a primeira edição, né, da Libertadores da América de Vôlei sendo vencida por um time argentino, né? A gente teve 4 times nas semifinais, 3 brasileiros e um argentino, e o argentino acabou sendo campeão. O sul-americano feminino, a gente não tem essa paridade de força, né? As equipes argentinas, que talvez sejam as mais próximas das brasileiras, ainda estão muito atrás das equipes do nosso país. Então, assim, achar graça nesse campeonato é uma coisa bem complicada, porque acaba sendo um campeonato de um jogo só, onde se enfrentam as equipes brasileiras. Mas a gente torce aí para que as equipes de outros países cresçam e que esse campeonato tenha a força que tem, por exemplo, a Liga Europeia, né? A Champions League é fortíssima e não tem nem comparação com as competições aqui internacionais das Américas, né? A gente torce para que o nosso campeonato cresça de nível, mas por enquanto é realmente um campeonato bem sem graça mesmo, onde somente a disputa entre os brasileiros acaba dando alguma emoção ao torneio. A Ana Maria Rigueto pergunta: o que está vendo com o Sesc Rio no masculino? Então, Ana, foi mais ou menos o que eu falei aqui quando a gente falou dessa última rodada do masculino. O Rio não está dando liga, é uma equipe que tem grandes nomes, né? Astros internacionais, astros brasileiros, é uma boa comissão técnica, com estrutura muito boa de trabalho, mas o time não está rendendo. A gente não sabe dizer, a gente não está ali no dia a dia para saber se é um problema do trabalho da comissão técnica, se está faltando algum trabalho psicológico dos atletas, mas a grande realidade é que o time está vivendo de altos e baixos, e ultimamente mais baixos do que altos. É uma pena, o investimento é muito alto, a gente sabe que com essa mudança de governo, o Sesc e o SESI devem ter uma redução de investimento muito grande para a próxima temporada, então tinha que se aproveitar para fazer o nome da equipe essa temporada e tentar manter mais recursos aí, e isso não está acontecendo. Então, assim, dizer exatamente qual é a causa é bem complicado para a gente lá de fora. Julgar é fácil, mas quem está lá dentro sabe o que pode estar acontecendo. Mas parece que, assim, o time anda desmotivado, você vê no semblante dos jogadores, parece que está faltando alguma coisa, né? Algo a mais, e o time realmente não está rendendo. Uma pena, né? É um time muito bem montado.
E a gente finaliza com a pergunta do Júlio Miguel, e ele pergunta assim: Mara jogando de oposta no Rio, no Minas, desculpe. Mara jogando de oposta no Minas? Então, gente, para quem não assistiu o jogo do Sul-Americano, né? Como eu falei aqui, foi um jogo fácil, né? Pegamos aí o Olympique da Bolívia, que é uma equipe amadora, e aí o Lazzarini aproveitou para rodar bastante jogadoras e chegou a testar a Mara como oposta, né? De repente é uma boa para a Mara, que não conseguiu se firmar muito bem na seleção brasileira, tem jogado na seleção, mas é muito pouco utilizado como central. Uma jogadora que tem um bloqueio muito bom, mas tem uma dificuldade no ataque rápido. E central tem que atacar com velocidade, a não ser que seja um gigante, que não é o caso da Mara. Então ela precisa se acertar mais. De repente a tentativa, eu enxergo, não é uma suposição minha, a tentativa do Lazzarini é ver se a Mara dá uma liga na saída de rede, que é uma posição carente no nosso país. Ela tem uma altura muito boa, se ela conseguisse jogar nessa posição. É uma jogadora de bastante força, com um bloqueio muito bom. De repente, seria uma adaptação bastante interessante para a Mara. Mas isso é só especulação, a gente não tem como saber, tá bom? Espero que eu tenha respondido bem as perguntas de vocês. Continuem participando, tanto pelo Twitter quanto pelo Facebook, mandando suas perguntas. A gente vai estar sempre aqui escolhendo 2, 3 e respondendo a vocês, mas pode deixar que sem resposta, vocês jamais vão ficar. Bom, depois de responder as perguntas de vocês, pega aí papel e caneta, porque chegou agora a hora da nossa agenda. Amanhã a gente tem às 18 horas no canal Vôlei Brasil, que é o canal da internet da CBV, o jogo entre Corinthians Guarulhos e Caramuru Vôlei. São duas equipes que não estão lutando ali pelas primeiras posições, mas que vão dar o sangue em quadra, porque estão tentando quase um milagre para entrar entre as 8 e ficar no playoff final. Então vai ser um jogo bem interessante, um duelo bem equilibrado, e você não pode perder. 18 horas amanhã, canal Vôlei Brasil na internet. Às 19 horas, no Sport TV 2, a gente tem um clássico mineiro. Pois é, Sada Cruzeiro e Fiat Minas vão estar ali lutando de igual para igual. E eu digo de igual para igual mesmo, né? A gente não sabe se o Sender já vai poder jogar. É um grande desfalque do Cruzeiro. E do lado do Minas, eles empolgados depois da vitória sobre o Sesc Rio de Janeiro. Estão lutando ali para realmente ultrapassar o Sesc na tabela. Então eles não vão dar mole para os mineiros. São duas equipes que se conhecem muito, já jogaram Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Superliga. Então são equipes que se conhecem muito. Estão ali quase que no dia a dia. E o jogo promete ser bastante acirrado. De um lado, a equipe madura e experiente do Sada Cruzeiro, e do outro, os meninos do Minas Tênis Clube. Então assim, você não pode perder amanhã às 19 horas ao vivo no Sport TV 2. No sábado, a gente vai ter às 20h30 no Globoesporte.com, na internet, o jogo entre o Taubaté e o César São Paulo, outro clássico, né? Acho que essa é a rodada dos clássicos. O clássico paulista e duas grandes equipes que estão lutando ali pela segunda colocação, né? O Taubaté está em terceiro e o César em segundo, mas eles estão brigando diretamente ali por uma melhor posição para os playoffs. Então um jogaço aí, você não pode ficar de fora. Já pelo feminino, a gente tem 2 jogos sendo transmitidos. Um às 8 horas no canal Vôlei Brasil, Esporte Clube Pinheiros e Brasília Vôlei. O Esporte Clube Pinheiros está tentando aí se reabilitar de qualquer maneira para ficar entre os 8 para o playoff. O Brasília, a mesma coisa. Então é a mesma situação daquele jogo que a gente falou do masculino, entre o Corinthians ali, né, e o Caramuru. Acontece aqui, duas equipes que não estão nas primeiras posições, mas que com certeza vão dar o sangue em quadra para conseguirem tentar passar aí para o playoff. Já às 21h30, na Sport TV, a gente tem Osasco, Audax e Sesc Rio de Janeiro. Não precisa falar, o maior clássico do voleibol feminino do Brasil, e vai ser um jogaço que você não pode perder. As duas equipes tentando aí um crescimento, principalmente Osasco, que não vem tão bem, tentando crescer na competição, e você não pode perder esses jogos. Semana que vem a gente vai estar falando sobre todos eles aqui, e você não pode perder. Então fica ligadinho, eu vou estar de volta na semana que vem, tá bom? Um beijo grande e até lá!